Pessoal, muita gente tem acompanhado o conflito entre Israel e Palestina, mas afinal, qual o motivo disso tudo? O repórter Túlio Lopes conversou com o professor que traz os detalhes. Bom dia a você que está acompanhando a Rede B. Hoje eu converso com o professor, pesquisador e jornalista Maurício Melo sobre o conflito que acontece na Palestina e Israel. Maurício, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bom? A gente vai conversar um pouco sobre esse conflito e primeiramente eu gostaria de saber o impacto histórico que acontece naquela região. Por que os conflitos hoje, que acontecem desde muito tempo, ainda assim impactam o mundo? Certo, então vou tentar fazer aqui um apanhado rápido, né, sobre o que acontece. É difícil fazer isso rapidamente, porque é um conflito histórico, de fato, né, mas que, enfim, remonta ao fato de que aquela área toda do Oriente Médio, aquela região toda, onde hoje Israel se auto-instituiu como um Estado independente e onde havia a Palestina e a Cisjordânia, era uma área colonizada já, era uma área que era colônia britânica e que, depois da Segunda Guerra, em 1947, se resolveu fazer uma divisão daquele território que era a Cisjordânia em duas partes, que seria Palestina e Israel, sob muita pressão de Israel. Israel foi formado por uma comunidade, por parte da comunidade judia internacional, que puxou para si o direito de ter aquele território que, segundo eles e segundo a religião judia, era uma área que há milhares de anos atrás havia sido dada por Deus a eles. Eles resolveram, no fim da Segunda Guerra e todo naquele contexto todo de pós-holocausto, de nazismo, eles resolveram que precisavam ter uma terra só para os judeus. Resolveram reivindicar aquela parte do mapa e a comunidade europeia e norte-americana acharam que seria interessante ter ali ocidentais no meio do Oriente Médio. Então, estrategicamente, e isso é uma questão que vale até hoje, estrategicamente é muito importante que o Ocidente mantenha uma base militar avançada naquele território. E aí, se você olhar no mapa do Oriente Médio, você vai perceber que a Palestina, Cisjordânia, fica exatamente entre Irã, Egito, entre Arábia Saudita, fica ali num ponto em que é muito interessante militarmente, estrategicamente para o Ocidente, e aí quando eu falo Ocidente, falo Estados Unidos, a Inglaterra, a França, que são os principais interessados em manter esse ponto avançado ali. Então, de lá para cá, vários conflitos de fato aconteceram, mas a última guerra de fato aconteceu, algo mais parecido com a guerra, vamos dizer assim, aconteceu em 1967, quando houve a Guerra dos 6 Dias. Veja, foi uma guerra, mas durou só 6 dias, em que milhares de palestinos foram mortos, porque o poderio de armamento de Israel, junto com Inglaterra, França e Estados Unidos, que financiam toda essa questão militar de Israel, era muito maior que qualquer poderio armado da Palestina. E, portanto, durou 6 dias esse conflito. Foi nesse último momento, digamos assim, que ficaram definidas as fronteiras que deveriam ser respeitadas. Palestina num canto, Israel para o outro canto, para seguir finalmente o acordo de Oslo, de alguns anos atrás, e o acordo e a divisão feita pela ONU em 1948. Esse, na verdade, é o momento, Túlio, em que o conflito, como você está chamando, chega até o Ocidente, pela mídia. Mas, na verdade, por exemplo, no último dia 10 de maio, quando o Hamas mandou foguetes em direção a Israel, mas havia uma ofensiva de Israel contra o povo palestino nos últimos 45 dias, em que ele vinha crescendo, vinha numa crescente, em que no dia 10 houve uma invasão da segunda mesquita mais importante do mundo, que fica lá em Jerusalém. Houve uma invasão armada, com bombas, em que milhares de palestinos muçulmanos estavam lá dentro orando e foram retirados à bomba e presos. Enfim, nos últimos dias antes desse acontecimento, Israel estava proibindo as pessoas de chegarem até a mesquita para rezar. E isso no fim do Ramadã, que é o período mais importante dos religiosos muçulmanos. Então, quando gente do mundo todo vai para as mesquitas e da Palestina inteira vai para Jerusalém, justamente para ir para a mesquita de Al-Aqsa. Então, já havia uma proibição e já estavam juntando milhares de palestinos fora do portão da cidade histórica de Jerusalém. Antes disso ainda, durante o Ramadã, houve ataques aos palestinos nas várias cidades palestinas, em Hebron, em Nablus, na própria Jerusalém, na parte palestina de Jerusalém, que Jerusalém é uma cidade dividida, né? Isso a gente não ficou sabendo aqui na mídia ocidental. A gente não ficou sabendo também, por exemplo, que em Jerusalém houve uma marcha da extrema-direita, de sionistas, e aí eu aproveito para chamar a atenção para o fato de sionista ser um judeu que acredita na criação do Estado de Israel. Então, não é uma guerra religiosa, Túlio.
como muita gente pode achar. Não é judeu contra muçulmano, é judeu contra cristão. Os cristãos e muçulmanos estão sendo muito atacados lá em Israel, mas não é uma guerra religiosa, é uma guerra por território. Eu já agradeço, Maurício, pela participação e pela rica informação que você traz sempre sobre esse assunto. E deixo para você que está assistindo, acompanhe o Maurício pelas redes sociais e também acompanhe o que acontece lá no Oriente Médio, porque é de extrema importância.